Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 23 de junho de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra que está acabando, né? Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. E nós estamos estudando o capítulo O Complexo Obsessão. É o último capítulo desse livro. Hoje, esperava poder terminar hoje, mas eu acho que não vai dar ainda para terminar. Talvez a gente só termine dia 30, mas não tem problema. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, rogando a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ampare. Que o Senhor possa nos envolver na sua infinita misericórdia. E como eu falei hoje, já na abertura do outro estudo, para os companheiros, né? Estamos pedindo a todos que elevem seus pensamentos ao Senhor, rogando misericórdia para todos nós, porque nós estamos aí vivendo momentos difíceis, né? Alguns nossos irmãos que nós chamamos de senhores da guerra estão coçando as mãos, querendo uma nova guerra, né? E a gente sabe que guerra é uma coisa terrível. Então, vamos todos unir nossos pensamentos ao Senhor para que a gente possa, né, juntos, em prece, quem sabe evitar que essa guerra venha, né? Quem sabe? Já estou até dizendo datas, né? Que em julho, 25 de julho, tem gente já fazendo prognósticos para que tenha nova guerra. Porque é aquela coisa, é aquela teoria de que precisamos nos armar para conseguir a paz. E foi a mesma ideia que surgiu ao final da Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tinha aquela ideia, precisamos nos armar para obter a paz. Nessa teoria veio a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que nós não precisamos da terceira, né? Poxa, Vamos todos unir nossos terrível. a Deus, pedir a Ele, né, que dê bom senso a esses homens e rogar ao Pai que tenha misericórdia de todos nós. Graças a Deus. Então, vamos lá começar o nosso estudo. Diz aqui, Rose, você quer que eu passe para você? não precisa não mais, que ele passou para ele sozinho passou para mim. Ah, é? Essas coisas da internet, minha filha, nem procura saber como Tá aconteceu. bom. Obrigado, Tô- Ana. Então, ele diz aqui a nossa amiga Ivone do Amaral Pereira. O reverendíssimo padre J, ela bota o nome dele de J, o padre, era um jovem de 32 primaveras. Ela está trazendo alguns casos de obsessão, né? Casos gravíssimos de obsessão. O reverendíssimo padre J era um jovem de 32 primaveras, culto, professor de latim e português, orador eloquentíssimo, que arrebatava os fiéis com seus belos sermões filosóficos e religiosos, e muito estimado pelos amigos e pelos alunos. Certa manhã, porém, na pequena cidade sul-fluminense, de cuja paróquia era vigário, e quando se entregava à celebração da missa, abandonou o altar subitamente. O padre, né? Abandonou o altar subitamente. E, agitadíssimo, dirigiu-se à sua residência, que ficava próxima à igreja. Encaminhou-se ao quintal e, empunhando uma enxada, pôs-se a cavar a terra com sofreguidão. Imagine, o padre, de repente, saiu lá da igreja, né, e foi cavar. Aí diz aqui, né? Estranhando o acontecimento, porquanto o sacerdote se encontrava pintado, vestido com a roupa, né, de padre, com as insígnias religiosas. Sua mãe, a mãe dele, aproximou-se e interrogou: que fazes, meu filho? Por que estás cavando o chão? Era um jovem padre de 32 anos que fazia, né, belas lições, né, na hora lá de belos sermões. E
Um dia ele estava celebrando a missa, e aí ele saiu da igreja e foi para o jardim, pegou a enxada e começou a cavar, cavar, cavar. A mãe achou aquilo estranho e perguntou: está cavando o chão? E ele, com a voz emocionada, rouca, os olhos brilhantes, as faces esfogueadas, respondeu laconicamente: aqui é um tesouro enterrado, preciso encontrá-lo. Alguns dias mais tarde, alguns dias mais, e houve necessidade de interná-lo. Aí, passaram alguns dias, precisaram internar o padre no hospital de alienados, porquanto sua excitação crescia quando se reconhecia impossibilidade de cavar o chão. Quando deixava ele cavar o chão, ele ficava, né, totalmente desorientado, acabaram internando ele. Diz a Ivone: não acompanhei o tratamento médico do enfermo, visto tal fato se ter passado durante a minha juventude, e longe me senti, então, de julgar que um dia ainda o descreveria para o público. Não me interessei, pois, pelos acontecimentos, senão relativamente. E por isso não fui jamais informada sobre o diagnóstico feito pelos psiquiatras do hospital. É evidente que, no caso desse padre, existia a chamada ideia fixa, que é a monoideia. Detalhe Boa ideia, é boa ideia. muito grave, né? Detalhe, ao que parece, muito grave para a psiquiatria. Sei, no entanto, que o jovem sacerdote esteve hospitalizado durante 14 anos. Ele tinha 32 quando aconteceu isso. 14 anos, 46 anos. Ele esteve internado durante 14 anos, sem jamais apresentar melhoras, falecendo sem deixar o hospital. Morreu aos 46. Alguns pais de alunos dele, que eram espíritas, recorreram ao espiritismo, caridosamente, algo tentando a favor do amigo. 10 centros espíritas se interessaram pelo caso, inclusive o Grêmio Espírita de Beneficência da Barra do Piraí e o Centro Espírita de Lavras, onde ele exercia a mediunidade. Em todos eles, os guias espirituais desenganaram o enfermo, asseverando duplamente atingido, física e espiritualmente. Terrível expiação, cujos complexos estariam acima da nossa possibilidade de análise, e acrescentando: a obsessão possui meandros e complexos que dificilmente o homem compreenderia. A própria evolução geral do paciente engloba-se nela. Sua própria mente nela se emaranha, acomoda-se a ela, sofrendo reflexos incuráveis numa só existência. Como intoxicação letal, mesmo que o obsessor se haja retirado. Então, retira, às vezes, o obsessor, mas as problemáticas continuam com a pessoa, né? Psíquicas, problemáticas psíquicas. Costuma dilatar-se ao estado espiritual, porque a coisa começa, às vezes, do físico e passa para o espírito, levando até mesmo séculos, séculos, até ser completamente dissolvida. Talvez o problema passa por 300, 400, 500, 600 anos. Ora, orai, ela diz aqui, orai, pois, por ambos, ele, o padre, o doente, e o obsessor. E saber que, ao reencarnar, o enfermo, o padre, arrastou consigo a obsessão que, na Terra, somente agora se revelou ostensivamente, quando suas vibrações se encontram positivamente possessa pelas do obsessor. Então, ele trouxe essa obsessão de outras reencarnações. Trouxe de outras reencarnações. E quando ele chegou aos 32 anos, alguma coisa aconteceu que ela voltou, né, a eclodir. E o obsessor voltou a possuí-lo. Então, era uma sessão. Entre mentes, continua Ivone, o perseguidor apresentava-se facilmente em todos os núcleos espíritas que se dedicavam ao caso. Mas nada dizia. Nas casas espíritas, o obsessor do padre sempre aparecia. Tá? Ele vinha, mas ele não falava nada. Incorporava-se no médium,
ouvia o que lhe diziam e silenciava. Esse é o característico dos mais intransigentes obsessores. Aqueles que falam muito, ameaçam, insultam, choram e se lamentam, não são os piores. São antes fanfarrões, comediantes, e assim procedem, pensando atemorizar ou comover para melhor enganar. É um característico do desespero de causa em que se encontram. Não assim os que silenciam, porém. Estes estão seguros do que fazem. Vêm para cínica e impiedosamente ostentar as próprias forças numa provocação. São orgulhosos e intransigentes no ódio, que denotam até o sacrilégio perante as leis de Deus. Então, aqueles que chegam ameaçando todo mundo, eu vou acabar com vocês, eu vou matar, vou fazer, vai acontecer. Esses não são os piores. Os piores são esses que chegam e ficam em silêncio, seguros de si, seguros do que querem fazer, do ódio que carregam, né? Não se comovem, não se fazem amigos daqueles que pensam em convertê-los, e às vezes são arrastados pela punição, que é o processo reeducativo, para as imediações dos mundos inferiores, onde fazem estágio para a própria instrução, num supremo ensejo para a reabilitação, regressando depois à Terra para novas tentativas de progresso. Então, esses terríveis obsessores, normalmente, são exilados para essas regiões de muita dor e sofrimento, onde lá sofrem o processo educativo pela dor, às vezes ficam ali milênios, até que um dia possam sair dali para uma nova reencarnação. Uma coisa terrível. Os médios videntes distinguiam aquele obsessor facilmente. Eu, inclusive, e eram concordes, estavam de acordo ao descrevê-lo, havendo intercâmbio epistolar entre os componentes dos núcleos espíritas que trabalhavam no caso, a fim de se verificar a concordância das comunicações do mesmo. Então, esses médios das várias casas de espíritos que receberam esse espírito trocavam informações sobre ele, né? Tratava-se de um espírito com aparência perispiritual de um homem de cor parda, moreno, né? Carregada, né? De cor parda carregada, usando um pequeno bigode e chapéu de palha grande, como de uso nas lides campestres, roupas pobres, escuras, e deixava transparecer o prazer que sentia em mostrar aos médios os dois braços com as mãos decepadas. Então, ele tinha esse prazer de mostrar para todo mundo, né, os braços dele com as mãos decepadas. Nada comoveu esta entidade infeliz, cujo endurecimento foi penoso e apavorante para quantos se interessaram por ela. Não obstante, jamais prejudicou a qualquer de nós outros. Ele só queria destruir aquele, que era o padre. Depois de comparecer a várias sessões, em todos aqueles núcleos de trabalhos espíritas, despediu-se, afirmando que não mais voltaria. Acho que foi a única coisa que ele falou. Então disse o seguinte, usando expressões quase totalmente idênticas: vocês são os nécios. Nécios quer dizer estúpidos. Ele não fermou ninguém das casas espíritas, mas esculhambou, né? Ele falou: vocês são os nécios, quer dizer, os estúpidos, e eu os desprezo. Não compreenderam ainda que o senhor Padre J é o mais feliz dos mortais? Ele possui agora o que sempre ambicionou desde os tempos passados. Faço crer, quer dizer, o Espírito fazia o padre acreditar que vive em cavernas de ouro, por isso que ele queria cavar. Se ele foram rajadas 1001 noites, e obrigo a cavar o solo para descobrir outras tantas cavernas. Outrora, ele não nos obrigava ao trabalho forçado da enxada. Olha isso que nós estudamos no Livro dos Espíritos, que você nunca deve explorar as outras pessoas. Lembra da pergunta aqui, 684 do Livro dos Espíritos, estudamos hoje? Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade. 680. Vocês podem anotar aí. Questão 684 do Livro dos Espíritos.
Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores, seus subalternos, seus auxiliares, excessivo trabalho. Olha o que os espíritos dizem. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, seus subalternos. Porquanto, assim fazendo, impondo o trabalho ao outro de forma violenta, como esse padre fazia, transgride a lei de Deus. Questão 624 do Livro dos Espíritos, né? Então, eu quero dizer aqui, ó, outrora ele nos obrigava ao trabalho forçado. Livro dos Espíritos, 684. Ele nos obrigava ao trabalho forçado da enxada para adquirir ouro, sempre ouro. Ora, ele é meu. Pertence-me como outrora eu lhe pertenci. Comprei-o com a minha vida que foi despedaçada por ele. Tenho poderes sobre ele, dele lhe farei o que entender. Veem vocês estes meus braços de mãos decepadas? Foi ele que as mandou decepar a machado. Não odiei o carrasco que me decepou, porque era escravo como eu. Quer dizer, ele não odiou, não ficou com raiva do carrasco que cortou. Não, ele disse, ele mandou um outro escravo pegar o machado e cortar minhas mãos. Ele falou, eu não fiquei com raiva do homem que cortou as minhas mãos a machado. Não odiei o carrasco que me decepou, porque era escravo como eu, e teve de obedecer às ordens recebidas. Se não obedecesse, ele que perdia as mãos. O escravo dele, sim, era eu, pajem de confiança da família. Um dia desapareceu do cofre da fazenda uma quantia vultosa. Quer dizer, muito dinheiro, né? Sumiu muito dinheiro. Quem a teria roubado? Eu, pelo menos, nunca o soube, mas ele me acusou e eu estava inocente. E porque eu não confessasse, mandou decepar minhas mãos para eu não tornar a roubar. Desesperado de dor e de vergonha, matei-me, atirando-me ao açude, mas nunca mais o abandonei. Ainda tem um quesinho de suicídio aí, né? Mas nunca mais o abandonei. Já ouviram vocês falar em Inquisição? Pois isso era Inquisição. E ele era, então, inquisidor de todos nós, os escravos. Tenho sido a sombra dele desde aqueles velhos tempos. Quando ele morreu, logo depois, ao me encontrar no seu caminho, quando ele morreu, era o senhor de escravos, né? Quando ele morreu, logo depois, ao me encontrar no seu caminho, sentiu tal pavor da minha presença que desejou voltar depressa para a terra e dedicar-se à religião como defesa, mas nada adiantou. Então, quando o senhor de escravo desencarnou, ele viu o escravo com as mãos decepadas. Ficou tão apavorado, porque ele já estava tão cheio de ódio, que ele pediu para reencarnar rápido. E Raul reencarnar, quis ser padre. Entendeu? Para tentar, quem sabe eu sendo um padre, eu não alivio a minha situação, né? Aí ele diz aqui, né? Mas nada adiantou. Eu não quero que ele seja religioso, quero que seja rico. Ele queria ouro, ouro e ouro, e por isso sacrificava os escravos da impiedade, da enxada e do chicote. Pois aí está o ouro, ele agora o tem. Então ele ficava, não tinha ouro, né? Mas era uma obsessão que ele cavava, e pensava que achava ouro. Mas não era, né? Não tinha ouro. Não, aí diz aqui, não crês tu em Deus, aí o doutrinador vai dizer, né? Que acho que é Ivone Pereira. Não crês tu em Deus, porventura, meu irmão, e não temes, então, as consequências de tal ódio, porque somente agora, na última vez que ele apareceu, que ele resolveu falar. Que ele apareceu várias vezes, várias casas espíritas, durante muito tempo, mas nunca falou. Agora, na despedida, que ele resolveu falar. E chegou esculhambando todo mundo, né? Aí a Ivone diz: não crês tu em Deus, porventura, meu irmão, e não temes, então, as consequências de tal ódio para ti mesmo? Quando as leis divinas mandam perdoar as ofensas e amar o próximo, lembra, gente? Bota aí. Mateus 5, versículo 25 e 26.
Vamos colocar aí? É aquela mesma história que a gente vem conversando toda quarta-feira, né? Concilia-te. E bota também embaixo, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. São duas observações aí. Capítulo 12 é amai os vossos inimigos, né? Então, nós temos duas referências aqui. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Esse item 3 e o Evangelho de Mateus é um concilia-te, depressa com o teu adversário, né? Lembra? Então, ela está falando, né? Não tens coração, não sabes que o padre era o arrimo de sua velha mãe, que é aquele que sustentava a mãe, né? E de sua irmã solteira. Não desejas, então, a felicidade para ti mesmo, conquistando-a com o sacrifício do teu desejo de vingança? Não, é o dialogador, né, que está conversando com ele, tentando explicar para ele, né, o que ele deve fazer, seguindo, que ele deve seguir as orientações de Jesus. Experimenta o perdão e o esquecimento, eu te peço, por Deus, para que o teu coração sinta alívio dos sofrimentos que há tanto tempo suporta. São as palavras do dialogador, do doutrinador. Enquanto permaneceres acastelado, quer dizer, preso nesse ódio, tal da monoideia, serás desgraçado. Experimenta o perdão, pelo amor de Deus, e verás como tudo se transformará ao redor de ti. Aconselhou o diretor dos trabalhos, que é o doutrinador. No Centro Espírita de Lavras, senhor AP. Ela não costuma botar o nome do trabalhador. O senhor está enganado, diz o espírito. Eu não preciso nem quero transformações em meu modo de existir, e nem me sinto desgraçado. Que tenho eu com a mãe dele? Acaso ele se condoeu da minha, obrigá-la ao serviço da enxada, quando era velha e exausta dos sofrimentos? Por que hei de perdoar? Fui educado por ele, quer dizer, ele me tratou com ódio, e eu agora devolvo ódio para ele, né? Fui educado por ele, e o Deus que ele me fez conhecer não é esse que o senhor se refere, é o ódio e o crime. Ele acaso possuía coração para me ensinar a possuí-lo? Alguma vez o senhor de escravos se levou o amor para os seus escravos? Gente, como a aula do Livro dos Espíritos, a nossa, né, do lei do trabalho. Ele nunca deu amor a ninguém, a cada um segundo suas obras. Quem está recebendo ódio? Né? Foi isso que ele passou para aqueles escravos dele. Ele acaso possuía coração para me ensinar a possuí-lo? E como ele de amar, se com ele somente aprendi a odiar? E, com efeito, a partir dessa data, nunca mais apareceu em nosso agrupamento e tampouco nos demais. E o padre morreu enlouquecido aos 46 anos, depois de ficar 14 anos internado, porque o processo obsessivo começou quando ele tinha 32 e se encaminhou até os 46, quando ele morreu lá no manicômio, né? Internado, e o obsessor foi embora sem abrir mão do ódio. Entretanto, o infeliz obsidiado, que é o padre, na impossibilidade de obter uma enxada do manicômio, para continuar, cavava o chão com as próprias unhas, cavava as lajes do pátio e até os azulejos da cela, até que os dedos sangrassem e se deformassem, e só se acalmava quando lhe ofereciam montões de pedras, nas quais supunha ver tesouros de pedras preciosas. Que coisa terrível! Mantinha-se frequentemente desnudo, um maltrapilho, qual mendigo, pois estraçalhava as próprias roupas e tomava os alimentos, despejando-os da boca com o próprio prato, que havia de ser de folha, para não se quebrar diariamente. Né? Tipo um alumínio, aquela folha, né? Semelhante inferno, conforme ficou dito para trás, teve a duração de 14 anos, durante os quais não reconheceu o padre, sequer a própria mãe, que o visitava banhada em lágrimas, nem um único amigo, totalmente modificada que ficara a sua personalidade. E tudo começou nessa encarnação, um dia que ele estava rezando a missa. Né?
mas isso veio de outras encarnações. Não obstante, é possível que a versão do obsessor para se desculpar fosse falseada. Os guias espirituais nada esclareceram sobre o assunto, e a nós outros cumpria a descrição ante o silêncio deles. Entidades obsessoras, como a que acabamos de apresentar, são comumente hipócritas e mentirosas, dramáticas, teatrais, piegas, criando às vezes romances pavorosos, onde sempre figuram como vítimas. É claro, porque a gente sabe que esse processo obsessivo aqui é aquela coisa, né? Na vida passada, o padre foi o senhor de escravos, que fez o que fez com ele. Mas na outra anterior, deve ter sido ele que fez com o padre. E assim, enquanto não se perdoam, eles vão só trocando de posição. Uma hora o padre. A bola de neve, né? Exatamente. Uma hora o padre obsessor e ele é a vítima. Na outra, a vítima vira obsessor e o obsessor, o obsidiado vira obsessor. É o que a gente vem estudando, né? Vem estudando lá com a Terezinha Oliveira, conversando com os espíritos da rede mediúnica, sexta-feira. Vão trocando de posição, né? Porque como ninguém perdoa, lembra do Jesus no estudo do Sermão do Monte? Concilia-te depressa com seu adversário enquanto estás a caminho. Então, para que o juiz não te entregue ao oficial, o oficial não te entregue à prisão, Jesus faz essa ordem, é uma ordem de Jesus. Mas o livre-arbítrio é nosso. Aqui, mais uma vez, o doutrinador convidou esse espírito a conciliar-se com o outro. Ele não quis. Então, ó, isso vai continuar. Não, aí ele diz aqui. E aí, às vezes, chega a vir, né, como mãe e filho, para poder quebrar, né, essa... Lembra dos irmãos chifópagos? Lembra? Também, né? Estudou com a gente? Ah, sim. Os chifópagos era um caso desse assim, de ódio, de milênios. E eles reencarnaram chifópagos. E mesmo assim, depois de desencarnados, um deles continuava odiando o outro. Começou a mostrar cansaço, né? Arrependimento, mudança de conduta, mas o outro continuava ali, obstinado no ódio. Reencarnaram como chifópagos, passaram uma vida inteira grudados, nunca puderam ser separados. Falamos sobre isso na sexta-feira, né? O ódio vai se arrastando, né? Vai se arrastando, vai se arrastando. Aí que ela diz aqui, ó, nunca se humilham a reconhecer que também erraram. Quer dizer, ninguém errou ali, né? Os dois são vítimas. O padre é vítima, o outro diz que é vítima também, né? Então, ninguém aceita que erraram. O experimentador prudente deve estar sempre prevenido, quer dizer, o doutrinador deve estar sempre prevenido contra as suas narrativas, nada aceitando cegamente. Por sua vez, os instrutores espirituais são discretos e nem se esmiuçam o doloroso passado daquelas personagens, obsessores e obsidiados. Então, o doutrinador deve ser prudente, tipo assim, não ficar com peninha de um e com raiva do outro, né? Porque da maneira como ele narra, você acaba ficando com pena dele e com raiva do padre. Mas, na realidade, ali não tem inocente. Então, tem que estar atento a isso. E os amigos espirituais evitam de ficar contando a vida particular deles. Eles mesmos vão falar, né, o que eles tiverem que falar. Então, eles aqui, né? Eles são discretos, os instrutores espirituais, e nem sempre esmiuçam o doloroso passado daquelas personagens, obsessores e obsediados, se não por obras literárias instrutivas, como essa. Por exemplo, a coletividade. E convém não ousar interrogá-los a tal respeito, a fim de não incorrermos na indisciplina dando margem ao advento da mistificação. Então, a gente não tem que ficar perguntando os detalhes. Mas vem cá aqui, o padre fazia isso com vocês, o padre, todo dia ou era só de vez em quando? Nada de querer mergulhar para saber dos detalhes, tá? Aliás, ensinam os dispositivos da fraternidade que procuremos socorrer os que sofrem e auxiliar os que erram, a se reabilitarem sem a curiosidade de lhes penetrar o passado.
quer dizer, esse passado, né, essa informação, virá a seu tempo na obra espírita, como instrução, como nós estamos recebendo agora, e exemplo para a nossa própria reeducação. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente está sendo educado e pensando, sabe aquela pessoa que eu tenho aquela raivinha? É bom eu acabar com essa raivinha e fazer aquilo que Jesus. Porque começou numa raivinha e pode terminar assim. Ou como irmãos chifópagos, como aquele outro. Né? Porque tudo começa de pequenininho, mas rapidamente explode. Aí ele diz aqui, por isso eles nos passam essas informações, não para matar a nossa curiosidade, mas para nos instruir e alertar. Aí ele disse aqui, né, essa informação, essa instrução, virá seu tempo na obra espírita como instrução e exemplo para a nossa própria educação. O obsessor do padre, pois, poderia ter falseado a verdade ao narrar o drama pavoroso do próprio passado. Ela disse aqui, poderia, não tenho certeza. Vai ver que essa história é verdade, com todos os detalhes horrorosos. Né? Mas ela diz, poderia, ninguém tem certeza. No entanto, quem estiver devidamente informado sobre a barbárie dos tempos da escravatura do Brasil, ela está dizendo o quê? Para aqueles que conhecem a história da escravatura do Brasil, que é um detalhe da própria Inquisição, não descrerá totalmente da narrativa, que era feita com acento veemente de amargura em todos os agrupamentos espíritas que se interessavam pelo caso. Então, quem conhece um pouco da história da escravatura do Brasil vai ver que a história que ele contou não é tão absurda assim, que eram crimes terríveis que eram praticados pelos senhores de escravos. Né? E a verdade era que, por toda parte em que se apresentava, os médios videntes lhe observavam os braços com as mãos decepadas. Então, em todos os lugares que esse espírito apareceu, ele sempre aparecia assim. Então, é bem provável que a história seja verdadeira. De tudo quanto aqui registramos, diz Ivone Pereira, deduziremos, portanto, a grande responsabilidade que pesa sobre os ombros, deixa eu ver aqui, que pesa sobre os ombros do espírita. Pois se tais deveres nos são confiados pelo Consolador, é porque temos possibilidade de cumpri-los, desde que fielmente nos dediquemos aos melindrosos certames do setor transcendental, pois que ele, o Consolador, nos fornece as credenciais para tanto. Então, ele está dizendo aqui, né, que esse trabalho é um trabalho muito importante. E se nós estamos aqui trabalhando, evangelizando, buscando divulgar essa doutrina, é porque nós já estamos preparados para isso, mas também é um trabalho de muita responsabilidade. Muitas das curas obtidas por meio da mediunidade surpreendem até os que para elas concorreram. Chegam a ignorar quando e como a cura foi realizada, né? A cura foi realizada. Deixa eu ver aqui. Fato significativo indicando que somos todos meros instrumentos dos guias espirituais, sem razões, portanto, para a vanglória de nos considerarmos autores das mesmas. De qualquer forma, não será meditação ociosa lembrar ainda uma vez as condições mais urgentes para prevenir o flagelo da obsessão, ou para remediá-lo em nós próprios ou do próximo, porquanto o trabalho é espinhoso, requerendo a máxima atenção nos seus pormenores por parte daquele que, em inspirada hora, se dedica à edificante especialidade. Aqui ela vai colocar item 1, ascendência de médios e doutrinadores, diretores de sessões práticas, sobre o obsessor e o obsidiado, o que implica o estado de superioridade moral dos mesmos operadores, atraindo a benemérita assistência da espiritualidade superior. Isso está lá naquela questão 254 de O Livro dos Médios, né? Questão 254 de O Livro dos Médios. No final do item 5, que diz assim, ó, a pergunta do item 5. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os?
Aí os espíritos dizem, sim, mas é o que não se faz, e é o que não se deve descurar de fazer, porquanto muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada, que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Aí depois ele diz aqui: demais o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhe são inferiores em moralidade. Questão 254 do Livro dos Médios, item 5, né? Então, a ascendência de médios e doutrinadores sobre o obsessor e o obsidiado é ascendência moral. Item 2, conhecimento pleno, se não profundo, da causa que defendem. Então, ele está querendo dizer aqui o seguinte, né? Quando ele disse aqui, não será, eu voltei um pouquinho, quando ele disse assim, de qualquer forma, a Ivone falou, não será meditação ociosa lembrar de uma vez as condições mais urgentes para prevenir o flagelo da obsessão, ou para remediá-los em nós próprios ou do próximo. Porquanto o trabalho é espinhoso, requerendo máxima atenção nos seus pormenores, por parte daquele que, inspirada a hora, se dedica a edificante especialidade. Então, ela vai trazer algumas características que o doutrinador tem que observar. Uma delas é a ascendência moral. Número 2, ele tem que ter conhecimento pleno, se não profundo, da causa que defende, com observação atenta das diferentes observações, visto que a obsessão é, por vezes, desorientador complexo e absoluta certeza da assistência de guias espirituais autênticos durante o certame. Terceira, absoluta coragem. A coragem da fé para enfrentar o obsessor e também o obsediado, que poderá ser tão rebelde e endurecido quanto o primeiro, e vencê-los com as armas da fraternidade e do amor, sem se acovardar ante suas investidas, usando energia quando necessário, energia que o amor inspira e não a violência ou o orgulho. 4, humildade perante si próprio e as leis divinas, certificando-se de que as vitórias conseguidas no importante setor pertencem a Jesus, mestre e reeducador dos homens e dos espíritos, e não a nós, que nada representamos, senão antigos obsessores e delinquentes, que agora resgatam vergonhoso passado por meio do amor e do trabalho. Então, está dizendo aqui, não temos que ser orgulhosos, porque o trabalho não é nosso, o trabalho de Jesus. Que nós somos médios falidos. Está lá no livro Emmanuel, capítulo 11, item 11.2. Quem quiser botar, bota aí, Emmanuel, capítulo 11, né? Aí diz aqui, oração, vigilância, dedicação ilimitada, compromisso firmado, esforçando-se por manter equilibrada a harmonização vibratória com os espíritos protetores que acionam os trabalhos, jamais esquecendo que, se assim não for, o obsessor poderá tentar investir contra eles mesmos. Então, se a equipe não se cuidar, o obsessor poderá investir contra eles mesmos durante o sono de cada noite, e será necessário conservar defesas que o desarmem. E lembrar outro sim, que a mediunidade é dom sagrado, posto de abnegação e sacrifício, a serviço dos desígnios de Deus para com a humanidade. Item 5. O ambiente da agremiação, quer dizer, onde a reunião vai acontecer, onde tais trabalhos forem realizados, deverá ser resguardado de tumultos de qualquer natureza ou de outras tantas operosidades, que não sejam os serviços doutrinários, visto que a transcendência, o imperativo dos trabalhos para a cura de obsessão requerem pureza de vibrações e harmonias fluídicas, que reajam favoravelmente sobre os figurantes do certame, inclusive os próprios guias espirituais, que se afastam dos meios que se desviam das normas estatuídas pela doutrina. Semelhantes operosidades são próprias de templos de ciência e de fé, e não poderão ser bem-sucedidas se as levarmos a efeito indiferentes à grande responsabilidade assumida. Então, o local da reunião tem que ser preservado. 6. Não convirá o obsediado assistir às sessões realizadas em seu benefício, durante o estado agudo do mal. Nem o obsessor deverá ser doutrinado por seu intermédio. Então,
O obsediado não tem que participar e nem deve servir de médio para o obsessor. Outro médium, assaz desenvolvido e bem assistido espiritualmente, intervirá com a boa vontade de servir, recebendo mediunicamente o obsessor. É outro médium que vem receber o obsessor, a fim de que seja aconselhado, a fim de que o obsessor seja aconselhado. O obsidiado, afeito às vibrações dominantes do seu opositor, não estará em condições de se prestar a comunicação normal necessária. Antes, o enfermo necessitar de tratamento, e não o médium propriamente. O fenômeno da passagem do malfeitor desencarnado para outro médium poderá ser provocado, caso não se revele espontâneo, seja por uma ordem dos tutelares espirituais que orientam os trabalhos, seja pela atração magnética do diretor dos mesmos, o qual imporá as mãos, tá? As mãos sobre o obsidiado e o médium disponível simultaneamente, não sendo, contudo, indispensável tal atitude. Então, o obsidiado não deve dar passividade. Outro médium se apresentará para que esse espírito obsessor dê comunicação por esse outro médium, mais equilibrado. 7. Será necessário que os responsáveis pelos citados trabalhos orem e vigiem a cada passo, procedendo no lar e na sociedade, como procede no seu núcleo espírita, ou seja, de acordo com os quesitos que a doutrina espírita estabelece como norma moral para seus adeptos, visto que passarão a servir de padrão e exemplo para a emenda dos obsessores. Estes prestarão atenção em suas normas de vida diária. Somente os respeitarão se neles encontrarem superioridade moral. Então, olha aí, né? O médium terá que ter um comportamento, né, bem estabelecido para poder realmente ser exemplo, né? Porque se ele não tiver esse comportamento adequado, os espíritos poderão o quê? Chamá-lo de hipócrita. Hipócrita, né? 8. O obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante, de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsidiado, ainda que seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Então, graças a Deus, o espírito obsessor foi afastado, foi doutrinado. E agora, o que vai acontecer com o obsidiado? Ele também tem que mudar o jeito dele de ser. Porque se ele mudar, ele vai ganhar outra obsessão. 9. Se o médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina, ou por qualquer outra circunstância, demonstrar sinais de domínio de um obsessor, será indispensável que suspenda qualquer labor mediúnico. Se o médium, de repente, se apresentar obsediado, ele tem que se afastar do trabalho, visto que já não poderá inspirar confiança às comunicações que receber, e se poderá também prejudicar grandemente, dando ensejo à solidificação da obsessão. Nesse caso, deverá ser rigorosamente tratado pelos companheiros e por um médico, porque ele vai ter problemas psíquicos. Porquanto, poderá encontrar-se esgotado nas suas forças vitais e nervosas, estado favorável ao prosseguimento do mal, que se alastrará também pelo aspecto físico e mental. Então, o médico começou a apresentar processo obsessivo, tem que se afastar do trabalho, ir para o tratamento médico e espiritual. Item 10. A mesma recomendação acima, 9, né, se aplicará aos médios mistificados, pois que a mistificação persistente é o primeiro grau da obsessão. Gente, a mistificação persistente é o primeiro grau da obsessão. Nos casos do chamado animismo, que é o fenômeno não mediúnico, como Kardec chama, que é o automatismo mental, será conveniente que se afaste das sessões práticas, que se dedique a estágios em setores diferentes, onde poderá ser aproveitado. Quer dizer, é a mistificação persistente e o animismo persistente. Não é um caso de... teve um caso de mistificação, né? De repente, a pessoa precisa ser orientada. Um processo anímico. Não é isso. É o caso de ser persistente. Sempre animismo, sempre animismo.
A seara divina é extensa e fecunda. E em qualquer situação serviremos ao bem e à verdade, se realmente houver o desejo de servir, e não somente no campo mediúnico. Quer dizer, você pode trabalhar em várias áreas da casa espírita, não precisa só do mediúnico. Muitos supostos médios emaranhados dos complexos do enigmismo, uma vez afastados ou corrigidos das pretensões mediúnicas, têm conseguido equilibrar-se em outros setores, então, realmente servindo à doutrina espírita e ao próximo. O automatismo mental, que eles chamam de animismo, ou seja, o animismo é a obsessão da própria mente e poderá ocasionar consequências desagradáveis para quem a cultiva. Tem gente que diz, então você não pode ser médio, então eu não vou fazer mais nada. Não, tem várias outras tarefas da casa espírita, tarefas edificantes. Lembremos-nos de que o grande Paulo de Tarso, um dos maiores médios que o cristianismo produziu, antes de se tornar o esteio do cristianismo nascente, recolheu-se ao deserto, depois da estrada de Damasco, a fim de fazer a sua iniciação num espaço de 3 longos anos. E o mesmo fizeram os demais médios do passado, isto é, os profetas e os grandes iniciados. Tenhamos, portanto, idênticas atitudes, se nos desejarmos transformar em obreiros seguros e fiéis à doutrina dos espíritos, capazes de vencer os terríveis complexos geradores da obsessão. Então, gente, se não está dando mais para trabalhar como médium ostensivo, abrace o trabalho. Se você precisar, por alguma razão, se afastar por um tempo, né, para fazer um tratamento, para poder estudar, para voltar, se afaste, estude, faça o tratamento, depois volte. Não persista em algo que já não está dando certo. Bom, então, gente, aqui nós encerramos o estudo desse livro, Recordações da Mediunidade. Né? Ivone Pereira, essa maravilhosa médium, nos proporcionou grandes oportunidades de aprendizado através dessa obra. E aqui, semana que vem, já na semana que vem, nós voltaremos com o Estudando Ivone Pereira. Só que dessa vez, nós estudaremos o livro Dramas da Obsessão. Psicografia de Ivone pelo espírito de doutor Bezerra de Menezes. Acredito que a maioria já tem o livro. Quem não tiver, fala comigo, que se eu tiver o PDF, eu mando o PDF, tá bom? Esse é o próximo livro que iremos estudar. Sexta-feira, dia 30. Então, nós teremos essa semana duas obras iniciando, né? Agora sexta-feira, né? Sexta-feira, hoje são dia 27. Nós começaremos a estudar o livro Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, e dia 30, na próxima segunda-feira, Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira, né? Continuaremos aí os nossos estudos. Então, gente, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, essa oportunidade abençoada que Ele nos deu de acompanhar essa obra maravilhosa de Ivone Pereira, que nos trouxe uma bagagem fantástica de conhecimento, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Bem, gente, olha, daqui a pouco, 18h30, teremos a 4ª palestra do nosso painel espírita sobre dependência química. O tema é os impactos e consequências da dependência química na família. E o nosso irmão Sigifredo Serafim, quem fará a nossa palestra. Convidamos a todos a participar conosco dessa oportunidade de aprendizado, tá bom? Ana, vou passar para você novamente o anfitrião, tá bom? Não sai, não. Tu vai assistir a palestra? Então, eu vou passar para você. Gente, um beijo para todos. Daqui a pouco a gente se encontra.